E aí, galera de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Yeshua HaMashiach esteja sobre a sua vida, a paz de Jesus Cristo, o grande eu sou, Jeová é o nome dele, né? É o Senhor dos exércitos. Você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado por você estar nos acompanhando e também creio que você tem compartilhado esses vídeos com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, vai lá sempre no sininho, dá um likezinho lá, tá bom? Para que esse canal possa crescer ainda mais. Bom, hoje nós vamos falar sobre o chamado do guerreiro, tá certo? Chamado do guerreiro. Queria começar falando sobre a característica e a identidade do guerreiro. Lembrando que se você aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, Ele com certeza já te chamou para o combate. Você não vai ficar de braços cruzados de jeito nenhum, você pode ter certeza, você faz parte de um exército. Então não é somente restrito a um grupo de intercessão que esse ministério é direcionado. Pelo contrário, é para a igreja de Cristo. Nós somos combatentes, somos guerreiros, guerreiros da adoração. A característica, a identidade de um guerreiro, de uma guerreira, é a oração. Vida de oração e a vida de devocional, de entrega, ou seja, de adoração. Certo? São essas pessoas que Deus vai usar. São essas pessoas que Deus vai usar para trazer o seu mover, para trazer o som dos céus sobre a terra. São essas pessoas que cavam os poços do avivamento. Então, para atingirmos esse grande desafio no reino, nós primeiramente devemos saber a nossa procedência. Foi essa a base do qual Isaías susteve o seu ministério. Em Isaías 49, verso 1, primeiramente você vai perceber lá que ele não vê o nosso tamanho, Deus não vê o nosso tamanho e a procedência. Antes mesmo de termos o corpo formado, ele já sabia do nosso ministério e o nosso nome já era conhecido dele, do nosso Deus. Ele já fazia planos para nós antes mesmo de nascermos e ao nascermos de novo. Então nós fomos feitos para sermos como espada e flecha nas mãos de Deus. Muito bem. Quando nós falamos que entendemos que nós somos como flechas e espada, o que nós precisamos é nos encontrar em nossa identidade e destino, pois o Senhor nos preparou para todas essas coisas. O profeta ele usa duas ferramentas para ilustrar como a palavra de Deus agia em sua vida. Então vamos falar um pouquinho sobre a figura da espada, ok? Lembrando que eu sempre estou dividindo em vídeos, eu estou dividindo em partes, eu gravo vídeos de 10, 12, no máximo 15 minutos. Então, você que assiste os meus vídeos, você vai perceber que cada vídeo é continuidade dos temas que eu estou expondo no canal, ok? É só você olhar lá vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e assim por seguinte. Bom, a figura da espada, a ferramenta feita para cortar dos dois lados. É importante você entender isso. E o primeiro lado da lâmina é a proposta da paz de Deus ao coração do homem por meio de Jesus. Então, ou vivemos a oferta do reino de Deus, que é justiça, alegria e paz, ao qual nós denominamos a graça divina, ou estaremos debaixo do segundo corte, que são as misericórdias de Deus, que a Bíblia diz que é a razão pela qual não somos consumidos. Ou podemos ficar acomodados nas misericórdias, pois um passo em falso para trás só vai nos restar juízo de Deus, certo? Então, o primeiro corte, o primeiro lado da lâmina é a proposta de paz
ao coração, né, de paz, a paz de Deus ao coração do homem por meio de Jesus, ok? Bom, depois vem a figura da flecha. A figura da flecha, o profeta Isaías também nos diz que somos como flecha nas mãos do Senhor. E essa flecha, ela é feita de uma vara especial. Em João 15, do 1 ao 7, lá nos diz que somos como zambuzeiros e fomos tirados de um lugar de matagal e sujeira para sermos enxertados na videira, e essa videira é a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Agora, existe aí um processo, e o processo de transformação de um simples galho de zambuzeiro para uma flecha não é algo tão simples assim. É aí que entra o trabalho de Deus na formação do caráter do guerreiro de adoração. Então, o trabalho de Deus em nossas vidas é semelhante. Vamos aqui trazer uma figura de um indígena. O índio, quando ele sai à procura de galhos para a fabricação de uma flecha, primeiramente é necessário que o índio vá até o matagal e lá ele vai escolher os galhos, e esses galhos ao qual podem ser arrancados com as mãos, significa os pecados grosseiros das nossas vidas. Então você, com certeza, já deve estar passando por esse processo, ou já passou, ao qual Deus te pegou, né, e começou a arrancar os pecados grosseiros da sua vida. Certo? Bom, aí vem o segundo passo desse guerreiro índio, né? O segundo passo nesse processo é tirar os caroços. Quando Deus pega a nossa vida, Ele vai com certeza trabalhar nesses caroços, que significam a raiz do pecado impregnado em nossos corações. Eles precisam ser raspados. Você já pegou um galho com caroços? Você precisa passar a lâmina para raspar os caroços. Então, essa casca que cobre o galho, que significa a religiosidade, a falsa espiritualidade, né, que tem o orgulho como base, tá certo? Então, a ofensa, por exemplo, é o projeto do orgulho, que quando disparado causa sérias divisões. Você pode perceber que às vezes nos grupos de intercessão das igrejas, grupos de intercessão e adoração, né, os grupos de louvor, mas como que nós vemos assim intrigas, ofensas, ciúmes, invejas, e causa tanta divisão, e o diabo é tão sujo e aproveita tudo isso. Então, o que acontece aí? São guerreiros que não estão bem preparados. Ainda não foi tirado, às vezes, o grosso pecado, e quando já tirou o grosso pecado, aí tem os caroços, que geralmente a pessoa não aceita o trabalhar de Deus. A pessoa não quer passar por um processo de libertação, de purificação, de restauração da alma. Não é verdade? Então, você vai perceber que é nesse ponto aqui, nesse processo, que Deus quer trabalhar. E sem esse coração sarado e humilde, nós seremos presas fáceis para o inimigo, né? Agora, esse processo, ele chega no final, quando você deixa Deus trabalhar. Quando chega no final desse processo, aí resta fazer o quê? Levar o galho para ser colocado ao fogo. Você pensou que tinha acabado? Não. Aí esse processo agora é passar este galho no fogo. E nesse momento que nós expressamos os nossos sentimentos sobre quem Deus é e o que Ele significa para nós. Aí o que acontece quando você põe os galhos no fogo? Os estalos, não é isso? Os estalos, esses estalos que acontecem no galho, eles significam as provações, significa as lutas diárias. Então o fogo de Deus que nos torna, o fogo de Deus quer nos tornar íntegros, quer nos tornar retos, porque o fogo faz isso no galho, né? Então quem não se quebranta será quebrado, tá certo? E o exemplo que nós temos é do vaso do oleiro, né?
Então, quando termina esse processo da flecha, aí falta duas coisas fundamentais para selar e conduzir a flecha na sua identidade. Muito bem. O que vai na flecha? Vai a ponta e vai a pena. Então, a ponta da flecha, nós diríamos que é a preparação da palavra. É viver, é amar a palavra. Porque uma flecha sem ponta não tem como acertar o alvo. Isso diz alguma coisa ao seu coração? Às vezes você tem lutado, você tem passado por lutas, você tem passado por provas, mas você não está entendendo o processo de Deus e às vezes você tem desanimado. Às vezes você que está liderando um grupo aí da intercessão e da adoração na tua igreja, você não tem entendido que o processo que Deus está fazendo pela falta realmente de instrução, de conhecimento, pela falta de ferramentas. Então talvez você já passou por esses processos que eu falei, mas aí faltou o quê? A palavra, faltou a ponta da flecha, né? Mas não é só ler a palavra e ter como teoria, mas é viver a palavra, é amar a palavra, porque sem a ponta você não tem como acertar o alvo, né? Não tem como fisgar a presa, não tem como destruir o inimigo. Percebe por que o inimigo, muitas das vezes, você combate, luta, e o inimigo parece que ele não está sentindo o impacto desta guerra que você está fazendo? Precisa amar a palavra, precisa viver a palavra, tá certo, pessoal? Depois da ponta da flecha, vai vir a pena da flecha, né? Ela é o final do processo e também o que irá conduzir a flecha. Aquela pena que vai no final da flecha é para conduzir ela. Então, ela não significa apenas um adorno, né? Se você achou que era só um enfeite, um adorno, não, é uma peça fundamental para traçar o destino final da flecha. Entende? Andar no Espírito, com certeza que significa você ter o alvo, você ter a direção e você realmente acertar o alvo. E sem a direção do Espírito Santo, nunca você vai chegar a lugar nenhum. Nunca. Se não formos sensíveis à direção do Espírito Santo, não receberemos a liberação de Deus para sair a peleja. Aqui está um segredo que você precisa entender. Talvez Deus não te liberou ainda para sair a peleja, por quê? Porque faltava essa pena, falta esta pena no final da flecha, falta este adorno que na verdade é um adorno fundamental para traçar o teu destino e você não pode sair para a peleja. Então muitos se perdem e não saem do lugar por não ser dependentes ou são muito insensíveis à voz do Espírito Santo. Se você não tem um coração quebrantado, submisso, você não ouve a tua liderança, você não vai ser um grande guerreiro. Eu diria que você não vai causar efeito nas batalhas espirituais. Você vai gritar, vai espernear, você pode tocar bem o teu instrumento, você pode dedilhar muito bem seu piano, você pode cantar muito. Mas se você não tem um coração submisso, primeiramente a Deus e depois a sua liderança, aí você não vai ser sensível ao Espírito Santo. Ou seja, você vai nadar e morrer na praia. Então você quer ser um bom combatente, quer combater um bom combate, você vai precisar passar por esses processos, né? Então, depois que eu me submeto ao Espírito Santo, à liderança que Deus colocou para conduzir a minha vida, então, depois de ser aprovado em todos esses processos, o Senhor nos passará para a sua retaguarda. O que é passar para a sua retaguarda? É onde se encontra a sua aljava. É o esconderijo, é o lugar seguro, e ao mesmo tempo é o lugar de prontidão. É o lugar de prontidão para ser usado a qualquer momento. Eu te pergunto, você está pronto para ser usado agora, nesse exato momento? Porque quando você já está na aljava de Deus, você está apto para ser lançado para qualquer tipo de desafio.
O combatente, o guerreiro da adoração, ele tem que estar apto, ele tem que estar pronto para qualquer tipo de desafio. Qualquer problema, qualquer ameaça, você tem que estar pronto, inclusive para o vale da morte. Então, esses são alguns pontos fundamentais que realmente vão falar, vão assim ser reconhecido no ambiente tanto natural, mas principalmente nas regiões celestiais. E não só regiões celestiais. Um combatente que é aprovado, que passa por esse processo, ele é reconhecido também no reino das trevas. O diabo, ele vai saber quem você é, assim como ele sabia quem era Paulo. Entende? Por quê? Porque tem a ver com a sua identidade. A característica e identidade de um guerreiro, então, ela está totalmente pautada numa vida de oração, de adoração, eu diria até mais, de santificação. Porque, primeiramente, antes de você buscar poder, você tem que buscar santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus, né? Aí Hebreus vai falar, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Um bom combatente não pode ter o coração ferido com um irmão, que você inclusive faz parte do grupo da adoração, do louvor da igreja e da intercessão, mas está com o coração ferido com outro irmão, né? Se você olha a escala lá, né? No domingo que vem vai ser fulano e Beltrano. Ah, então eu não vou participar, eu vou deixar para o outro domingo que eu vou estar na escala com a outra fulana, aí eu vou estar com o ministro tal. Então fica essas coisinhas dentro do corpo de Cristo, e não pense você que está causando alguma coisa no reino espiritual, meu irmão. Você está entendendo? Você está dando soco no ar, você está sendo como aquele crente sorrisal, né? Aquele sorrisal que você joga na água e faz aquele barulhão, né? Espuma toda a água, de repente a água fica normal, só teve um barulho, só teve aquele crente efervescente. O sorrisal é aquele crente efervescente que não causa efeito nenhum, porque jogou na água, faz aquele fervor, depois acabou, né? Eu espero que você reflita neste tema, porque eu vou gravar mais vídeos dando continuidade, falando sobre as características e a identidade do guerreiro da adoração, ok? Espero que você tenha gostado e que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e até um próximo vídeo.